Boa noite a todos os irmãos. Som. Vamos lá. Boa noite a todos os irmãos. Essa mensagem do Patrick é muito especial. Irmãos, quando eu nasci aqui em 2005, né? Alguns irmãos lembram do meu nascimento. Quando eu nasci aqui em 2005, eu conheci uma comunidade a qual eu não conhecia. Eu fui abraçado por essa comunidade e era um prazer estar aos sábados, aos domingos e às quarta-feiras no culto. Porém, irmãos, aos domingos e às quartas-feiras, o culto terminava, eu ia para casa, às vezes jantava, ia para a cama. Mas no sábado, recém-batizado, eu chegava em casa e eu sentia um vazio. Eu queria continuar aqui na igreja. Por que disso? Porque aqui eu tinha uma comunidade, eu tinha amigos, eu tinha irmãos para estar. Quando acabava o culto, para mim era uma tristeza. Porque eu ia para casa e não tinha o que fazer à tarde. Então eu sentia aquela falta daquele abraço do culto da manhã. Com o passar do tempo, eu fui ensinado que nesse momento agora eu precisava trabalhar. Eu fui chamado para trabalhar. Eu nasci aqui para trabalhar. E foi isso, irmãos, que me trouxe a cura. Ou seja, visitar as pessoas, oferecer estudo bíblico, estudar com elas. Era uma continuação da mensagem da igreja. Então, irmão Patrick, isso me ajudou muito, sabe, com essa solidão, com essa falta de alguém. Nós estamos atendendo ali na minha região, um condomínio muito populoso, e ali a gente sente que muitas pessoas têm essa necessidade. Sexta-feira agora, a gente tem um pequeno grupo na casa da irmã, começa às 20 horas. Um pouquinho antes eu fui fazer umas visitas. Nós fizemos, eu estava contando aqui esse testemunho ali na entrada, nós fizemos 18 noites de evangelismo na comunidade ali. Arrumamos uma quadra ali e a gente fez 18 noites nessa comunidade de evangelismo. E quando foi sexta-feira agora, eu fui fazer uma visita num desses condomínios. E quando eu cheguei ali no condomínio, várias crianças vieram me abraçar. Irmão, você era o meu irmão da quadra, que era onde a gente fazia evangelismo. Me abraçaram e tudo, né? O que você veio fazer aqui no nosso condomínio? Eu falei, eu vim visitar uma família. Você vai na minha casa? Você vai na minha casa? Você vai na minha casa? Resumindo, visitei 4 casas. Orei com as famílias e quando eu estava saindo, o menino disse, você volta para fazer a mesma oração que você fez na minha casa também? Sabe, a necessidade de pertencer a um lugar, de estar num lugar, de estar com as pessoas, é muito grande. E a pergunta que eles fizeram para mim foi, a gente vai continuar com os cultos na quadra? Porque era um momento especial para elas. Ali está, naquele momento. Hoje, está me acompanhando aqui na igreja onde eu nasci, a Isabela, a Ágata, a irmã dela, e o Felipe. A Ágata e a Isa, elas fazem parte da minha classe bíblica, né, Isa? E a Ágata. O Felipe é recém-batizado, é o bebê na fé. E eu os trouxe hoje para conhecer o lugar onde eu nasci. E é uma alegria chegar aqui e ver meus rostos todos conhecidos, né? Cheguei na porta, quase que eu não entrei. Tanto abraçar todo mundo ali, né? É uma alegria. Queridos, a mensagem desta noite
é uma mensagem que foi me dada há um bom tempo. Eu grifei na Bíblia e pensei, um dia eu quero fazer uma mensagem a respeito desse texto, que é um texto muito especial. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é muito especial que a gente leia, não só a leitura, mas com uma caneta, com um marca-texto, para você ir grifando aquilo que você lê, com tempo, com dedicação e com muita oração. Então, quando eu deparei com esse texto, eu achei muito especial. E, para os irmãos terem uma ideia, um pastor, que ele fazia um trabalho na Novo Tempo, ele tinha um trabalho, um quadro chamado Superlinkado, não sei se vocês lembram. Era o pastor... Aí fugiu. Vamos lá. Diego, era o pastor Diego, e um outro pastor, que era o Júnior. Pastor Júnior, ele esteve pregando uma vez aqui na nossa igreja. Esses dois pastores faziam esse programa na Novo Tempo, Superlinkado. Eles tinham um texto na Bíblia, uma passagem, e aí eles explicavam aquele texto. Os dois, um perguntando para o outro e respondendo. E aí o pastor Diego foi convidado para fazer uma palestra numa umas lives que eu assisto sobre o Apocalipse. E aí ele trouxe esse texto que eu já havia grifado. E aí então foi em cima desse texto que, com a graça de Deus, nós vamos meditar hoje. Então nesse momento eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai de divina bondade, louvado seja sempre o seu santo e excelso nome. Pai querido, nós estamos na sua casa de oração, primeiramente para te render honras, glórias e louvor. E em segundo lugar, para esse encontro especial com os irmãos. Pai querido, seja agora conosco, seu Santo Espírito, para que tudo que nós fizermos nesta noite, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que não estão aqui também, Senhor, que o Senhor alcance também com sua mão poderosa de cura, de misericórdia. Por favor, Pai querido, abra o nosso entendimento para que nós possamos entender a mensagem desta noite. Usa-me como seu instrumento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Isaías, do profeta Isaías. No capítulo 46. Nós vamos estudar hoje o verso 8 ao 10, tá bom? Isaías 46. Quando eu nasci aqui, irmãos, eu não precisava, mas agora eu preciso. Eu brinco com os irmãos, passou dos 18, né? A gente precisa usar esse recurso. Agora vejo claramente. O texto de Isaías 46 diz o seguinte: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou seu Deus, sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Queridos, vivemos em um mundo de incertezas. Muitas pessoas hoje
Se você perguntar para ela para onde ela vai, de onde ela vem e qual que é o seu pensamento para o futuro, muitas delas não têm resposta. Muitas delas, irmãos, estão vivendo no mundo onde eles acham e pensam que a realidade dela e a vida toda está pautado nesta vida. Muitas delas estão aqui nessa terra vivendo como se a vida fosse só exatamente isso nessa terra. E isso é um problema, porque levantam de manhã, vão para o trabalho, chega à tarde, faz a sua parte da noite ali, toma o seu banho, janta, vão dormir. E essa rotina continua sempre. E aonde está a esperança dessas pessoas? Eu tenho um amigo, que inclusive eu conversei bastante sério com ele, falei, se você não parar de mandar essas mensagens, eu vou te bloquear. O assunto dele era política, ele não tinha outro assunto na vida. E que cada político que entrava ali, que entra no governo, vai resolver o problema da sociedade, vai resolver o problema de todos nós. E nós sabemos que não é assim, ele não tem poder para isso. Na verdade, ele foi colocado ali, nós o votamos, ele está ali por ordem e misericórdia de Deus. Mas ele não tem poder para mudar a nossa vida. Ele não tem poder para nos dar esperança. Por mais que ele faça a promessa, essa esperança não chega até nós. Ela não é uma realidade para nós. E a vida de incerteza, irmãos, é cada dia pior. As pessoas não sabem para onde vai, não sabem qual o seu futuro. Mas Deus anuncia o fim desde o princípio. Jesus disse, eu estou dizendo estas coisas que aconteça, antes que aconteça, para que quando elas acontecer, vocês creiam. Jesus de antemão já falou para nós tudo o que vai acontecer no futuro. E cada palavra que ele disse é para que nós creiamos, porque todas as coisas que ele disse no passado já aconteceu. As coisas que ele disse que aconteceram no presente estão acontecendo. E as coisas que ele disse que vai acontecer no futuro irão acontecer. Então, queridos irmãos, nós precisamos estar pautado, confiando nessa mensagem, confiando nesta palavra. Deus prova que Ele é revelado no futuro. Isaías mostra que Deus conduz a história, nada foge do seu controle, nada, tudo está sob o controle de Deus. E nós, como pessoas, filho desse Deus poderoso, nós precisamos, querido, dar esperança para as pessoas. Precisamos falar para elas que elas têm uma vida eterna para ganhar. Elas têm um futuro brilhante diante de Deus, que o próprio Deus disse. Esse texto de Isaías, irmãos, quando ele nos lembra, ele fala assim, das coisas passadas da antiguidade, ele nos reporta a um texto de Ellen White. Deixa eu pegar aqui, que eu quero falar para os irmãos, que ela diz, olha, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado, nos conduziu no passado. Então, queridos, quando nós olhamos para a história e vemos como Deus conduziu todas as coisas maravilhosamente bem, da maneira que Ele quis, então nós não podemos temer o futuro. Nós não podemos ter medo das coisas que estão por vir. Sabe, muitas vezes a gente recebe nas nossas redes sociais
algo, né, que está acontecendo no mundo, e uma pessoa apavorada, olha o que está acontecendo, olha isso aqui é o fim do mundo, o que vai ser de nós? É um medo, é um pavor que para nós não condiz. Isso não quer dizer nada para nós, porque nós confiamos naquele que conhece todas as coisas, naquele que nos prometeu que nós temos uma vida eterna para viver ao lado dele. Então, queridos, esta mensagem a gente precisa passar com veemência, com força, com vontade, com dedicação. Sabe, quando eu estava buscando essa citação, eu procurei um livro, né, pesquisando, e eu não consegui achar o livro, porque não é um livro, é apenas uma citação de Ellen White, que está numa citação dela, um livro original, né, chamado Life Stakers, que significa esboço da vida. Essa citação está nesse livro, né, que é uma pequena compilação. E ele está baseado, irmãos, numa confiança no futuro e na fidelidade de Deus no passado. Um Deus que foi fiel com todas as coisas que Ele disse que ia acontecer e aconteceu, para que a gente possa confiar plenamente nesse Deus. Confiar, irmãos, que a nossa vida está segura. E quando nós levamos essa mensagem, precisamos levar essas mensagens para as pessoas, nós precisamos fazer com todo o amor e carinho e com toda a vontade deste mundo. Aquelas crianças, irmãos, aquele menino, exclusivamente o Pedro, quando ele me abraçou e disse, pastor, por que eles falam isso? Porque para as pessoas, todo aquele que prega o evangelho é pastor. Todo aquele que passa a mensagem é pastor, não é? Pastor, você vai voltar na minha casa fazer essa oração que você fez na casa da minha amiga? Irmãos, aquilo para mim foi assim, uma coisa assim fantástica. Eu falei, Senhor, muito obrigado por me usar dessa forma, para me dar o privilégio, Eu cheguei um pouquinho atrasado no pequeno grupo, mas valeu a pena. Eu falei comigo mesmo, eu poderia ir para casa, estava tranquilo, porque sabe aquela sensação de dever cumprido? Mas eu falei, não, ainda tem mais um pouquinho ainda, né? Aí fui até o pequeno grupo, onde estavam os meus queridos ali também, já estavam lá, e todos ali que pertencem ao pequeno grupo, e foi bênção aquela noite. Na continuação da mensagem, eu gostaria que você fosse um pouquinho mais além na Bíblia agora, no Novo Testamento. João capítulo 13, verso 19. Evangelho de João, capítulo 13, verso 19. O contexto desse texto, ali, quando Jesus está à mesa com os 12 discípulos, ali ele revela quem era Judas, o que Judas ia fazer. Então, ao ele revelar Judas, ele diz no verso 19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. A mesma mensagem de Isaías, Jesus agora repete nesse texto de João. Queridos, aqueles discípulos, apesar de já estar um bom tempo com Jesus, eles não estavam
concentrado ou no foco da mensagem de Jesus. Porque ali, cada um daqueles discípulos queria saber qual posição eles iam ficar ao lado do Mestre. À direita, à esquerda, qual que vai ser o meu cargo. Então, queridos, por mais que Jesus pregasse, falasse, ensinasse, parecia que eles não estavam ouvindo. Jesus fala para eles: olha, algo vai acontecer, para que quando vocês vejam que isso aconteça, vocês creiam que eu sou, desde a antiguidade. Então, ele diz aqui no texto: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus aqui, ele revela a sua identidade. Ellen White comenta dizendo: Jesus via o futuro com clareza, e mesmo assim, avançava com firmeza ao caminho do sacrifício. Imagine, irmãos, Jesus sabia da sua morte, sabia porque ele nasceu. Nós vimos isso naquela passagem aos 12 anos. Quando ali ele estava ali com os doutos da lei, discutindo, a respeito do cordeiro que era morto, quem que era o cordeiro. Ele sabia porque ele tinha vindo. E ele sabia já o que ia acontecer com ele no futuro. Mas mesmo assim, irmãos, ele continuou firme. Ele sabia que ele ia ser morto, mas mesmo assim ele não titubeou. Ele continuou firme. Mesmo sabendo da cruz, Jesus prosseguiu. O que nós precisamos entender com esta mensagem de Jesus para nós, mesmo que nós saibamos o que vai acontecer no futuro, isso não vai evitar a dor que nós precisamos passar. Não vai evitar. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo aqui: olha, você vai passar pela dor, mesmo você sabendo disso, mas você vai passar pela dor. Porém, você já sabe o lado que você está do lado vencedor, você está do lado correto. Então, queridos, quando nós entendemos que nós adoramos um Deus que conhece todas as coisas, então, queridos, a nossa esperança, ela está pautada em algo sólido, em algo que não vai mudar, e algo que não vai ter não vai ter um final diferente. Ellen White comenta dizendo: muitas vezes não compreendemos os caminhos de Deus, mas podemos confiar em seu amor. É isso que Deus nos chama para fazer. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, pondera no seu coração: por que Deus revela o futuro para nós? Por que Deus revela o futuro para nós? Você já parou para pensar? Por que Ele revela o futuro para nós, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Para gerar fé e confiança. Para que nós possamos cada dia confiar mais nele e ter fé. Porque desde o princípio Ele anunciou todas as coisas que iam acontecer. E aconteceu. Então, se Deus é poderoso para que nós tenhamos fé e creiamos que tudo está caminhando para o bem daquele que o ama e foi chamado segundo o seu propósito. Amém? Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos abraçar essa mensagem com todo o coração, com todo o nosso sentimento. Por quê? A nossa vida não está pautada em algo superficial.
não está pautado em algo fantasioso, está pautado na verdade, na realidade, naquilo que está acontecendo, porque nós vimos acontecer no passado, de maneira extraordinária. Está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Nós não precisamos, irmãos, ficar dominados pelo medo, diante das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós não podemos, porque nós somos filhos da esperança, somos filhos da salvação. Então, queridos, não importa o que aconteça nesse mundo, não importa, a nossa confiança não pode ser abalada, a nossa fé não pode ser abalada, a nossa crença não pode ser abalada. Ellen White comenta dizendo o seguinte: não devemos olhar com ansiedade para o amanhã, mas confiar naquele que cuida do hoje. Amém? Amém. Nós não podemos pensar, o que eu vou fazer, né? Será que isso, será que aquilo? De forma nenhuma. Nós não temos que ter ansiedade com as coisas que não aconteceu ainda. Por quê? Porque nós confiamos naquele Deus que faz tudo hoje, mostra para nós hoje. Quando eu estava preparando esse sermão, eu consegui alguns textos, estudando ali alguns textos que falavam sobre ansiedade. Falei, mas eu vou me conter, porque esse é outro assunto. Porque, irmãos, a ansiedade tem tomado conta desse planeta. É o mal do século. Você vê pessoas... Na nossa classe bíblica, uma das jovens chegou a mim com uma outra jovem e disse assim, olha, Gelson, ela precisa de oração. Uma jovem de 18 anos, ela precisa de oração. Você ora por ela? Eu falei, claro que sim. E aí eu falei, assim que acabar o estudo, a gente vai ali, eu vou fazer uma oração com você. E assim que acabou o estudo, eu fui lá, conversei com ela, a pergunta que eu fiz para ela, em que assunto e qual necessidade você quer que eu ore por você? 18 anos. Eu estou com um quadro muito avançado de ansiedade, de depressão. 18 anos. Eu tive um momento que eu pensei de tirar minha vida. Então eu estou muito mal, muito mal. Eu gostaria que você orasse por esse favor. Irmãos, 18 anos. Então fui ali no canto, ali orei com ela e disse para ela que nós estávamos da igreja à disposição dela para tudo que ela precisar. Perguntei se ela tinha um acompanhamento médico, que nós precisamos orar, mas precisamos também fazer um acompanhamento profissional, para que ele descubra e possa ajudá-la também. E aí então ela falou que não. E aí eu consegui um psicanalista que atende online. Que muitas vezes, irmãos, na correria do tempo, uma mocinha de 18 anos, ir para a cidade, num lugar, eu falei para ela, você gostaria de ter? Ela falou sim. E eu passei o contato do doutor para ela. Queridos, se nós confiamos nesse Deus, nós não podemos ter ansiedade do futuro, sabe? Querer apressar aquilo que a gente não sabe. O texto diz para nós o seguinte, por mais ansioso que você esteja, você vai aumentar o côvado da sua vida? Deixa o próprio dia com o seu mal, não é isso? Então, queridos, a nossa confiança em Deus é tudo que a gente precisa. Confiar nesse Deus maravilhoso. Porque, meus queridos,
o mesmo Deus que controla a história é o mesmo Deus que controla a vida de cada um de nós. Aquele Deus que controlou a história no passado, a história de hoje e do futuro, é o mesmo Deus que está conosco. Amém? Queridos, a decisão que eu quero pedir que os irmãos façam essa noite, tomem essa noite, é confiar em quem sabe de tudo. Confie nesse quem sabe de tudo. Porque, queridos, nós precisamos avançar daqui para o céu. Como disse Paulo, nós não somos daqueles que retrocedem. Somos daqueles que continuam caminhando até receber a vida eterna. Receber o prêmio que está guardado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver desta forma. Sabe, irmãos, vamos lutar, vamos abençoar as pessoas com o nosso conhecimento, com a nossa dedicação, porque foi para isso que nós somos chamados. Deus abençoe a todos.